Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H, vou falar com vocês sobre Costa Rica e Alemanha. Eu me confundi um pouco lá no vídeo anterior, até coloquei ali na descrição do vídeo. Acabei falando que a Alemanha poderia enfrentar a Coreia do Sul, mas eu estava enganado, era Costa Rica. Então, nesse jogo, se você pega ali o referencial do que a Costa Rica fez na Copa do Mundo, você pensa que realmente a Alemanha ia passar por cima, porque a Costa Rica tinha dado apenas um chute em 180 minutos no gol. E fez o gol, evidentemente. Mas aí, o que aconteceu? A Alemanha dominou quase todas as ações do primeiro tempo, teve muitas oportunidades, muitas mesmo. Lembrando que quem estava no gol do Costa Rica é o Keylor Navas, tricampeão aí da Champions League. Então, um goleiraço, um goleiro assim indescritível. Ele é muito, eu diria assim que ele só é o segundo melhor ali em relação à Copa, porque o Szczęsny foi sensacional na última partida contra a Argentina, que acabou ganhando de 2-0. Então, o Navas ele salvou ali a Costa Rica, mas podemos dizer que houve uma certa displicência ali do pessoal da Alemanha, né? Porque você tem domínio de jogo, você tem capacidade de penetração, você tem possibilidade de fazer gol e não faz. Por incompetência, claro, dos próprios jogadores, né? Porque finalização pode ser atribuído ali ao técnico, ou a um treinador em especial, mas a verdade é que o próprio jogador é que acaba não tendo competência para fazer o gol, né? E a Alemanha acabou virando o primeiro tempo com apenas 1-0. Poderia ter saído com mais. E a Espanha ganhando de 1-0 lá do Japão, estava tudo bem para a Alemanha. A Alemanha ganhando de 1-0, a Espanha ganhando de 1-0, vai os dois, né? Aí, quando veio o segundo tempo, aconteceu aquela coisa que tinha acontecido com o Japão e a Alemanha na primeira rodada. O Japão virou o jogo. E é um time sensacional. Eu não vi o jogo, mas só por ter ganhado de Espanha e Alemanha, o Japão é um time sensacional. É o time da Copa até agora. Ficou em primeiro lugar nesse grupo, né, que tinha Alemanha e Espanha, campeões do mundo. O Japão nunca foi campeão do mundo. Ah, é muito parecido com o que o Marrocos fez lá no outro grupo, que acabou ficando em primeiro. Então, nessa virada aí do jogo, com 2-1 para o Japão, agora o inimigo ali da Alemanha era a Espanha. Só que o que aconteceu? A Costa Rica tomou 7 da Espanha. E assim a Espanha estava com 6 gols na frente da Alemanha. E a Alemanha só com 1-0. E o que aconteceu? Isso quando estava 1-0, eles ficaram sabendo disso. Já estava 2-1 para o Japão e eles tinham que se acelerar para fazer gol. E a Costa Rica virou o jogo. Chegou a estar ganhando por 2-1. Virou o jogo e quem estava classificando era a Costa Rica. Costa Rica e Japão. E estava ficando Espanha e Alemanha de fora. A Espanha, que eu mesmo falei aqui no vídeo aqui para vocês, pode me recriminar quem quiser, né? Que eu tinha achado que tinha visto a campeã do mundo. Porque do jeito que a Espanha estava jogando, era uma coisa impressionante. Só que correu o risco seríssimo hoje de ficar fora da Copa, mesmo ganhando de 7-0. E a Costa Rica, que tinha tomado de 7-0, iria entrar mesmo tomando 7 gols. É uma coisa maluca o que iria acontecer hoje na Copa do Mundo, se tivesse ocorrido aí essa vitória da Costa Rica. Para entrar para a história do futebol, um jogo completamente imprevisível, absurdamente imprevisível, né? Por isso que os sites de aposta eu acho que estão cada vez mais ricos, né? Porque quem queria apostar que poderia ocorrer uma situação como essa? Mas acontece que não ocorreu, né? Ah, o técnico da Alemanha, eu fico de cara com esses técnicos. Eu já falei em vários vídeos aqui para vocês. Vocês que me acompanham aí estão sabendo qual é o meu pensamento. Você tem um Füllkrug, você tem um Havertz, né, na reserva e você não põe os caras precisando fazer gol. Aí, e pôs um de cada vez, né? Pôs primeiro o Füllkrug, que acabou fazendo o gol ali, e depois ele pôs o Havertz. O Havertz acabou fazendo mais 2 gols. Então, quer dizer, você tem esses dois caras capazes de fazer os gols, se põe no primeiro tempo, no mínimo tinha saído 4-0. E com 4-0 a Alemanha tinha possibilidades aí de buscar essa classificação.
De repente chegando até os mesmos 7 gols que a Espanha fez e conseguir tirar a Espanha. Mas são treinadores conservadores. Eu não entendo direito assim se eles não são arrojados, se eles têm receio, porque assim, caramba, era a Costa Rica, né? Mesmo tendo tomado aqueles 2 gols ali no segundo tempo, tem que entender que era a Costa Rica. Você é a Alemanha, tetracampeã mundial, e você tem jogadores capazes de fazer gol. Por que que eles estão no banco? Não dá para entender. Aí, quando eles põem, acaba fazendo os gols. Quer dizer, a Alemanha virou, fez 4-2, mas não adiantou de nada. Porque você deixa jogadores qualificados como esse no banco, vai entender. Né? E de maneira análoga, eu vou falar aqui do Tite também, porque o Brasil tem um grande ataque ali, só que o Pedro ele é goleador. Então, nesse último jogo aí que o Brasil jogou contra a Suíça, se o Pedro tivesse ali, provavelmente aquele jogo não teria sido só 1-0. Porque o que o Vinícius Júnior faz ali pela esquerda é uma coisa de louco. Ele dribla todo mundo e cruza direto. O Pedro sabe se colocar. Bota o Pedro ali, caixão. Só que ele gosta do Gabriel Jesus. Né? Ele gosta desse Gabriel Jesus. O que nós vamos fazer? Às vezes o cara é reserva e ele gosta. Ele é o técnico da seleção, ele faz o que ele quiser. Mas enfim, não vou falar de Brasil agora. Estou ainda na vibe da Alemanha. Então, o que houve? A Alemanha ela conseguiu tomar a rédea do jogo a partir ali dos 20, 25 minutos, depois da virada da Costa Rica. Aí só deu a Alemanha e eles conseguiram fazer gol. O Musiala é o tipo do jogador assim que todo time gostaria de ter, só que ele tem que ser orientado a não chutar pro gol, porque ele não consegue, ele não sabe fazer isso, né? Dos 5, 6 chutes que ele deu no gol, teve até um lance ali no primeiro tempo que ele driblou 7 caras ali da Costa Rica e não chutou no gol, né? Mas a verdade é que não adianta, porque ele chutou, das bolas que ele chutou no gol, o que ele mais chegou perto foram 2 bolas na trave. Se essas 2 bolas na trave tivessem entrado, já seriam 6-2, já teria ficado mais perto da classificação. Mas o que acontece? Ele é um meia, ele é o driblador, ele é o cara que constrói a jogada, ele é o cara que quebra as linhas, ele é o cara que tem que jogar no meio. Eu até nem sei em que parte ali da escalação que ele está, se ele está no ataque ou se ele está no meio. Até tem que dar uma olhada nisso aí para. Teria que dar uma olhada nisso para as próximas rodadas, caso a Alemanha tivesse classificado, mas não classificou, né? Mas a verdade é que ele é o meia. Ele é o cara driblador, ele é o cara que vai ter que dar o passe lá para o Füllkrug fazer. O Füllkrug ele é atacante. Ou para o Havertz fazer, que o Havertz é atacante. Então, se o pessoal encosta nesse Musiala, e aí assim, o centroavante ele é esse cara, sabe? Ele é esse cara que ele vê o jogador e fala assim, pô, esse cara aqui eu vou encostar nele. Que a hora que a bola vir nele vai sobrar para mim, eu vou fazer o gol, né? Então eles têm que ser orientados. É para isso que serve o técnico, né? Para isso que serve o auxiliar. Para falar, cara, ó, o Musiala é um driblador pra caramba, tem que encostar um cara nele. E daí você tem que falar, Musiala, chegou na cara do gol, você passa pro cara, que ele sabe fazer. E aí, cara, a Alemanha teria ganho esses 3 jogos aí maravilhosamente bem. Mas o que acontece? Aí assim, tem a ver um pouco com a mística da Copa, tem a ver um pouco com o dia do jogador, porque também tem um pouco isso, né? O técnico ele confia no jogador, mas ele percebe que esse não é o dia do cara. Então ele pega um reserva e põe lá. E aí muda. Porque se o dia desse aqui não tá bom, é difícil que o dia de todos esteja ruim, né? Então você tem que tirar o cara e botar um cara cujo dia esteja bom. Ainda falando do Musiala, para o Musiala ele não tem esse problema. Todos os dias são bons, ele consegue driblar qualquer um, qualquer pessoa, né? Qualquer jogador. A única coisa é que ele não tem capacidade de finalização. E aí, ou ele treina essa finalização, e isso é coisa para ciclo, né? Coisa que tinha que ser visto antes, né? Porque se ele chega na Copa com essa deficiência, é até meio absurdo. Ou ele tem que encostar num cara que sabe finalizar. E aí, a Alemanha tinha feito história hoje, de repente tinha feito 14 gols ali na Costa Rica, que não seria nenhum absurdo, sabe? Porque fora a capacidade incrível do Keylor Navas, que o cara tá com 35 anos, gente. E ele é melhor do que, sei lá, metade dos goleiros do Campeonato Brasileiro. E olha que os goleiros brasileiros são goleiros ótimos, né? Mas o Keylor Navas é impressionante. Então, fora ali as defesas do Keylor Navas, às vezes é uma questão de competência, de direcionamento,
de treinamento, né, de visão, né, porque às vezes você tem um meio campo qualificado, mas o pessoal não passa a bola. Às vezes você tem excelentes atacantes, só que eles têm uma rivalidade entre eles. Ah, eu não passo para esse cara. Eu até percebi isso ali em alguns ataques da Costa Rica, em que, poxa, os caras estão disputando classificação, cara. Aí o cara tá ali para fazer o contra-ataque, isso aconteceu no final do primeiro tempo, e aí o cara passa para trás. Tem 4 na frente, ele passa para trás. Quer dizer, pô, o cara não tá jogando pro time, né? Esse cara devia ser retirado, né? Porque, afinal de contas, tá jogando com a Alemanha, mas caramba, cara, você tá na Copa do Mundo, você tem chance, você tem que brigar pela chance. Você tem que pecar até pelo excesso, né? Tem que fazer o máximo que você puder para conseguir fazer o gol. E os caras, né, nessa situação absurda, né, de perder oportunidades, ainda mais que com a Alemanha, tendo oportunidades era difícil, porque naquele momento a Alemanha tinha tido, sei lá, 15 oportunidades de gol e a Costa Rica era a primeira, segunda vez que eles estavam ali com condições de fazer o gol. Inclusive na primeira, o Neuer pegou muito bem aquela bola, que poderia ter sido o empate da Costa Rica também. Daí seria o segundo, né, chute que eles tinham dado em gol. Mas hoje também foi o jogo da Copa da Costa Rica, né? Porque teve 6 finalizações, né, no gol e acabou fazendo 2 gols, né? Então foi o maior jogo que a Costa Rica fez. E poderia ter classificado, né? Caso o técnico da Alemanha não tivesse mexido no time, porque aquele time que estava jogando ali não ia conseguir fazer gol de jeito nenhum, porque não era o dia dos caras, era uma coisa maluca. E já o Japão, como eu falei para vocês, fez história ali, fez o 2-1 em cima da Espanha. Segundo ali o narrador, a Espanha teria perdido 2 gols impressionantes depois dos 45 minutos. Então também era aquele dia que não era o dia da Espanha, mas mesmo assim eles classificaram. Então eles classificaram na gata, assim como a Polônia classificou na gata. Só que vocês que conhecem de futebol sabem que esses times que classificam na gata, né? De repente são os times que vão bater campeão, né? Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. E aí o Japão entrou no caminho do Brasil e os narradores todos felizes, né? Comentaristas todos felizes, que o Japão entrou no caminho do Brasil, mas é importante lembrar, o Japão ganhou da Alemanha e ganhou da Espanha. E a Espanha não é qualquer time. Né? Se vocês viram o jogo da Espanha, vocês sabem que a Espanha não é qualquer time. Se o Japão ganhou da Espanha, botar as barbas de molho aí, porque não vai ser fácil ganhar desse Japão se cruzar o Brasil. Tá? Não é achar assim que vai botar no bolso, porque eu acho que até foi isso que aconteceu aí com Espanha e Alemanha. Japão a gente bota no bolso, bate depois, ganha do jeito que quer e tal, e perdeu, as duas perderam. O Japão passou como líder. Então é melhor ficar esperto com relação a isso, né? Mas enfim, já temos aí os outros 2 classificados, né? Então o segundo colocado, que é a Espanha, vai enfrentar o Marrocos, se não me engano, e o Japão vai enfrentar o segundo do grupo lá, que agora não me lembro. Mas vou botar aqui na descrição do vídeo quem que é o segundo lá para formar ali as oitavas de final para vocês. E assim terminamos aí o dia 1º de dezembro de 2022, os grupos da Copa do Mundo, o segundo jogo aí desse dia. E amanhã nós vamos ter a definição dos grupos do Brasil e do grupo do Uruguai e Gana ali, para ver qual deles vai enfrentar o Brasil. Estarei acompanhando os jogos e falarei a respeito ali do que aconteceu nos jogos e das minhas opiniões a respeito desses jogos para vocês. Se você gostou, inscreva-se no canal, favorite, positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, comente aí o que vocês acharam desse jogo, essa forma aí de atuação dos técnicos que acabam ou enxergando muito tarde ou não percebendo que tipo de jogador que tem ali à sua disposição para botar no jogo, o que vocês acham dessa situação e quem sabe aí como vocês agiriam se vocês fossem técnicos dessas equipes, fique bastante à vontade para fazer esses comentários e inscreva-se no canal e divulgue aí nas suas redes sociais, estarei com vocês até o final da Copa do Mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.